Olá! Mais uma vez estamos aqui para falar de física, especificamente sobre as teorias que estão por trás da gravitação. São elas que explicam o movimento dos corpos celestes. Mais especificamente, nós vamos tratar do sistema solar e algumas coisas históricas, cotidianas que estão por trás disso daí. Me acompanhe. Primeiro, as leis de Kepler, que são leis importantíssimas para nós. Antes dessas leis surgirem, surgiu para nós, na humanidade, algumas ideias sobre aquilo que estava no céu. Então, enquanto alguns estavam ali só nas festas, nas baladas, sem fazer nada, tinham pessoas que estavam olhando para o céu e obtendo algumas deduções, algumas conclusões, que eram os grandes cientistas do passado. Então, aqui nós temos uma primeira proposta diante de alguma observação, que é um modelo geocêntrico. Geo, terra, terra no centro. Esse modelo fala ou determina que a Terra está no centro e os planetas em movimento circular, inclusive o Sol. Então, hoje, para você sabe muito bem que o Sol é o centro do sistema solar, algo que você viu ao longo da sua rotina escolar durante esses anos. Então, esse modelo aqui não está correto, porque na verdade é o Sol que está no centro e não a Terra. O outro modelo, nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o modelo heliocêntrico. Esse modelo é um pouco mais coerente, mas Ptolomeu, ele trouxe essa informação porque isso tem lógica por trás disso, porque ele estava na Terra. O seu referencial era na Terra. Então você, na Terra, hoje, você observa as coisas passando. Nós observando as coisas passando no céu. A Lua passando, o Sol passando, as estrelas se movimentando. Ou seja, se você fosse gerar uma conclusão diante das suas observações, a conclusão sua seria essa: a Terra no centro e os astros girando em torno de nós, não é? Aí Ptolomeu disse o seguinte: o movimento dos planetas é uma composição de círculos. Além dessa observação dele, ele chegou nessa outra observação também, que os planetas, além de girar em torno da Terra, giravam em torno da Terra na forma de epiciclos. Então o epiciclo é a composição entre pequenos ciclos e um grande ciclo, ou seja, segundo ele, a Lua girava, ou um planeta girava em torno de outro planeta e ia girando em torno da Terra, gerando um epiciclo. Então aqui é a Terra, e aqui era um planeta, e aqui era um centro de giro desse planeta. Então ele girava, no final nós tínhamos um chamado epiciclo, e inclusive na literatura dele, ele disse que esse movimento é em direção a leste, não é? Então, isso é uma informação que nós tivemos sobre as observações de Cláudio Ptolomeu. Mas agora vem um pouco mais de modernidade, onde se causou problemas, inclusive com a Igreja Católica na época, que é o modelo de Copérnico. Esse modelo de Copérnico é o modelo heliocentrista. O heliocentrismo já veio com um pouco mais de modernidade diante de observações muito mais elaboradas, onde ele chegou à conclusão de que o Sol estava no centro do sistema solar, o Sol estava no centro e os planetas giravam em torno dessa grande massa chamada Sol. Essa foi a observação dele. Astros em movimento circular uniforme, não é? Astros em movimento circular uniforme. Hoje você sabe que a Terra não gira em torno do Sol em movimento circular uniforme, não é? Tem momentos que ela se acelera e momentos que ela desacelera. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Forte oposição por parte da Igreja, como eu disse para você. Então essa conclusão de Copérnico gerou grande confusão e grandes protestos, e protestos graves da Igreja contra ele. Não é isso? Então, o modelo que é aceito hoje é o modelo heliocentrismo, o heliocentrista, com algumas ressalvas e algumas observações
né, que de acordo com as leis de Kepler foi aparecendo, que eu vou te mostrar agora, é que todo o conteúdo e todo o conceito, todo o conhecimento por trás da gravitação ficou mais elaborado. Muito bom. E Galileu também participou. Galileu participou porque ele fez algumas observações do planeta Júpiter, né? Ele observou as luas de Júpiter e registrou todas as suas observações. Ele também defendia o modelo heliocêntrico, descobriu que os corpos celestes não orbitam em torno da Terra, então ele criticou o modelo geocentrista, não é? Como as luas de Júpiter. Descobriu também as fases de Vênus, que ele atribuiu seu movimento em torno do Sol, não é? E constatou também que a superfície da Lua é irregular, apresentando montanhas e crateras. O cara apenas com as suas observações, Galileu trouxe isso para nós. Não se esqueça. Vamos às leis de Kepler. As leis de Kepler vieram para trazer um pouco mais de precisão no conhecimento sobre a órbita dos corpos celestes. Como que eles se comportam e como que essa harmonia funciona. A primeira lei, ela fala das órbitas elípticas dos planetas em torno do Sol. Agora, daqui a pouco eu trouxe dados para vocês precisos e novos sobre essas órbitas. Então, essa primeira lei fala que os planetas se movem em órbitas elípticas. Os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, o que vem a ser elipse? Você sabe o que é circunferência. A circunferência só tem um centro. Então, a distância entre o centro e as extremidades da circunferência é a mesma, é o raio. Agora aqui não, a elipse não. A elipse não tem um centro, ela tem focos. Ok? Na matemática você vai estudar isso. A elipse, ela tem focos e não um centro. Então, uma dica para você, a circunferência é um tipo de elipse, onde os focos se encontraram e geraram o centro, ok? Então, se eu pegar essa elipse e achatar, esses focos vão se juntar e gerar a circunferência. Então, a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse. Aqui eu destaco duas posições importantes, nomenclaturas super interessantes para você, que é o periélio e afélio. Perto do Sol, hélio, perto do Sol, e aqui ponto mais afastado do Sol. Periélio, perto do Sol. Afélio, longe do Sol. Então, quando o nosso planeta Terra está dando voltas em torno do Sol, passa por pontos mais próximos do Sol, mais próximos, e pontos mais afastados do Sol. Ok? Então vamos para frente. Para saber mais, aqui eu tenho o planeta Marte e o planeta Terra. Excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol é cerca de 0,02, quase um círculo. Novidade. A Terra gira em torno do Sol de uma forma circular. Verdadeiro ou falso? Falso, não é circular, é elíptica. A excentricidade dessa elipse existe, ela é pequena, é quase que uma circunferência. A olho nu, se você pudesse desenhar a órbita da Terra em torno do Sol, a olho nu é quase uma circunferência, mas quase mesmo. A excentricidade da órbita de Marte é maior, que vale 0,2. Então eu trouxe aqui a excentricidade para você ver que quanto maior a excentricidade, tipo 10 vezes maior a excentricidade de Marte em relação à Terra. Quanto maior a excentricidade, mais achatadinha é a elipse. Se essa excentricidade for zero, a excentricidade zero significa que a órbita vai ser circular. Pegou? Próximo. Segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler explica um monte de coisas do nosso cotidiano. Ela fala o seguinte: os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Edivaldo, o que é isso que você está falando? Mas que coisa confusa. Não é não. Isso aqui foi uma maneira que Kepler encontrou para dizer para você que o tempo que
se o tempo que o planeta gasta para sair daqui e chegar até aqui for o mesmo tempo para chegar daqui até aqui, essas áreas serão iguais. A consequência disso, o resultado disso, é que para percorrer essa distância aqui, como ela é maior do que essa e o tempo é o mesmo, você sabe, eu preciso de uma velocidade maior aqui para conseguir percorrer essa distância maior no mesmo tempo que essa distância menor. Concorda comigo? Então, se eu quero gastar o mesmo tempo que um amigo meu que vai percorrer menos distância do que eu preciso de correr mais. É ou não é verdade? Eu preciso de ter uma distância, uma velocidade maior para poder percorrer mais com o mesmo tempo do lado de cá. Resumindo, a velocidade aqui é maior do que aqui, ok? Terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Então ele fala que o quadrado do período é proporcional, isso aqui é uma constante, proporcional ao cubo dos raios médios, o raio médio dessa órbita dos planetas, que são quase circunferências. Você vai ver daqui a pouquinho. Então, o período, o que significa período? É o tempo para dar uma volta completa. E o que é o R? É o raio da órbita, ou seja, é a distância do planeta até o Sol. Uai, então quer dizer que quanto maior a distância, se esse R vier para cá, você vai ver que ele vai ficar proporcional ao período. Então, quanto maior a distância, maior vai ser o tempo para dar uma volta completa. Quanto maior a distância, maior vai ser o tempo para dar uma volta completa. Viu só? Olha só o que significa isso tudo que eu falei para você. Primeiro, olha a Terra aqui. Aqui nós temos o raio médio em unidades astronômicas. Futuramente eu te explico isso, mas não nos interessa agora. O período, que é o tempo para uma volta completa, a excentricidade e a razão entre período e raio. Quadrado do período e cubo do raio. Olha só, a Terra. O raio médio da Terra. Uma unidade astronômica. Unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. 150 milhões de metros, ok? 150 milhões de metros. Muito bom. Aqui, nessa tabela, nós temos o raio médio da órbita, o período, que é o tempo para uma volta completa, a excentricidade e a razão período e raio. Quadrado do período, raio, cubo do raio. Muito bom. E olha a Terra. O raio médio da Terra, uma unidade astronômica. Unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros, ok? 150 milhões de quilômetros. Então, ele está muito... 150 milhões de metros, ok? Olha só, a distância aqui para você. O que mais? Nós temos o período. Período de rotação em anos terrestres. 1 ano. Então, se você parar para olhar aqui, olha só, enquanto aqui é 1 ano terrestre, olha Júpiter, 11,86 anos terrestres para dar uma volta completa. Você vai ter tempo para apreciar essa tabela, porque aqui tem algumas informações para você. Netuno, por exemplo, tem 30 unidades astronômicas. A distância entre Netuno e o Sol, Netuno é o mais longe, pô. Entre Netuno é 30 vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. Olha só, 30,060. Então, aí onde você está, nos seus estudos, analise essa tabela, ela tem um monte de informações precisas para você. Certo? Vamos para a próxima. Gravitação universal. A gravitação universal, ela veio com Isaac Newton, onde ele propôs algo extremamente importante para nós. Diz que a força entre os planetas, ou entre o Sol e um planeta, ou entre a Terra e a Lua, a força entre corpos que possuem massa é proporcional ao produto dessas massas e inversamente proporcional à distância. Como essa força gravitacional se aplica para qualquer corpo que possui massa, essa lei é uma lei universal. Então, a força entre dois corpos que possuem massa é proporcional a G, que é a constante de gravitação universal, massa de um planeta
massa de outro planeta ou do Sol, depende dos dois, você vai ver isso agora, e a distância, o quadrado da distância entre eles, ok? Olha só, o que eu quero dizer? Planeta 1, né, o objeto massivo 1, e objeto que tem massa 2. Então, se eles têm uma distância, eles têm uma força. Observe que quanto menor a distância, maior vai ser a força, porque a distância é inversamente proporcional à força. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é isso? Então, olha só. Aqui eu tenho um rapaz, um homem, né? Claro, respeitando as devidas proporções aqui de tamanho, mas a Terra faz uma força sobre o homem. Tá vendo aí? E o homem também faz uma força sobre a Terra. Essa força que nos atrai para a Terra é a força gravitacional. Hoje, o valor dela pode ser calculada massa pela gravidade, multiplicando-se a massa pela gravidade. Simples, não é? É o peso, é o nosso peso, é a força que o campo gravitacional faz sobre nós. Repetindo, a força peso é a força que o campo gravitacional faz sobre nós. Muito bom. Campo gravitacional, aqui tem algumas características dele. Primeiro, todo corpo, por ter massa, modifica o seu espaço, ou o espaço ao seu redor. É isso que caracteriza um campo. Então, o campo é uma região de perturbação. Se eu colocar um objeto aqui nas proximidades da Terra, esse objeto vai ser atraído pela Terra. Se eu colocar objetos nas proximidades do Sol, o Sol vai atrair. Mas aí você me pergunta, mas qualquer objeto atrai outro objeto? Então quer dizer que nós conseguimos atrair objetos? Nós não conseguimos atrair objetos porque a nossa massa é muito pequena. Existe uma força gravitacional entre nós e algum objeto qualquer. Mas ela é tão pequena, que ela não gera efeitos. Ok? O campo é atrativo, se estende pelo espaço sem limites definidos. Então existe um campo em torno da Terra, do Sol, dos planetas, de tudo que possui massa. Então ele se estende pelo espaço sem limites. Então eu não sei onde ele vai ser zero, ok? Não é possível calcular, ele vai ser 0,0000. Então o zero é quase que impercebível, quase que incalculável. O campo gravitacional da Terra é responsável pela órbita da Lua, enquanto que o campo gravitacional da Lua é responsável pelas marés na Terra. Então, o campo gravitacional da Terra é responsável pela órbita da Lua. Como assim? O campo gravitacional da Terra é que é responsável pela órbita da Lua? É isso mesmo. Olha só. O que nos assegura que a Lua não sairá da sua órbita? Você nunca parou para pensar? Porque a Terra é gigantesca, não é? O seu volume é 3 vezes maior do que o volume da Lua. É muito grande a Terra perto da Lua. São 2 corpos altamente massivos. Por que a Terra não puxa a Lua e traz ela em direção à Terra e garra ela para ela? Exatamente porque a Lua está em movimento. Essa pergunta é fácil. O que nos assegura de que a Lua não sairá da sua órbita? O movimento da Lua. Se a Lua não tiver em movimento, ela vai ser atraída pela Terra. Então existe uma velocidade de translação da Lua em torno da Terra, a qual o sistema permite o equilíbrio. Olha como é que funciona isso daqui. Corpos em órbita, como a Lua, por exemplo. A Lua está dando volta em torno da Terra porque 2 forças se equilibram. Então existe uma chamada resultante centrípeta, que nada mais é do que a força gravitacional. Então existe aquela força apontando para o centro, força centrípeta que você já estudou em dinâmica ou em movimento circular uniforme. Então existe a resultante centrípeta, a força para o centro. Então a força que age sobre a Lua para o centro é a própria força gravitacional. Tá vendo aí? Isso significa que se eu cortar essas massinhas daqui e isolar a velocidade, olha como é que vai ficar. A velocidade de órbita da Lua
é a constante de gravitação universal multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio. Que raio é esse? Distância entre Terra e Lua. Ok? Mas isso aqui só serve para a Terra e Lua, para um satélite natural? Não, para satélites pequenos também, os nossos satélites artificiais, que promovem a nossa comunicação em rede aqui. Então isso aqui não serve só para a Lua, serve para o satélite. Para calcular a velocidade de órbita do satélite, para que ele não seja atraído pela Terra e nem que ele saia da órbita da Terra, nós temos que ter essa velocidade limite, velocidade orbital, que depende da massa da Terra e da distância. É ou não é verdade? Simples? Então vamos para frente. Então esses satélites artificiais, eles têm hoje órbitas polares e órbitas equatoriais. Isso aqui é uma curiosidade para você achar um pouco interessante isso daqui. Então a órbita polar é uma órbita que passa pelos polos. Órbitas equatoriais são órbitas que passam pelo equador. Ok? Viu tanto que é simples? Uma aplicação dos satélites que nós usamos tanto na telefonia, na transmissão de TV, de rádio e outros tipos de comunicação. Muito bom. Para encerrar nossa aula, 2 exercíciozinhos tranquilos para você pegar o macete aqui. A primeira lei de Kepler descreve. Lembrou da primeira lei? Dica, órbita, muito bom. A primeira lei de Kepler descreve, ela fala a força entre os planetas. Fala da força entre os planetas? Não, isso é a gravitação universal, está errado. A distância entre os planetas? Também não. O tipo de órbita dos planetas em torno do Sol? Opa, letra C. Então a primeira lei fala das órbitas elípticas dos planetas. Cada planeta tem uma órbita elíptica e as excentricidades são variadas para cada planeta. Nem todos giram com o mesmo formato de elipse. Muito bom. A outra aqui agora. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre 2 corpos triplicar, se a distância triplicar, a força entre esses 2 corpos, a força também vai triplicar? Ou a força vai diminuir? A resposta que você já deve ter aí é porque você lembra que a força é inversamente proporcional à distância. F igual a G, M1, M2, distância embaixo. Então você sabe muito bem que se a distância aumentar, a força diminui, isso é fato. O detalhe é que a distância está ao quadrado. A força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou a distância ao quadrado é inversamente proporcional à força. Mas se eu triplicar essa distância, a minha força vai cair por 1/9, ou vai ser 9 vezes menor. 9 vezes menor. Então, se a minha distância triplicar, minha força cai 9 vezes. Se a minha distância, por exemplo, duplicar, a minha força vai cair pela metade. Agora, para terminar, se a minha distância quadriplicar, a minha força vai cair para 16 vezes menor. Viu como é que é? Então, se a distância duplicar, a força cai 4 vezes. Se a distância triplicar, a força cai 9 vezes. Se a distância quadruplicar, a força cai 16 vezes. Daí vai, 5 vezes, 6 vezes. Então a força cai ou aumenta não linearmente ou nem inversamente proporcional diretamente com a nossa força. Ok? Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima aula.